Fala pessoal, a gente aqui trazendo mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje eu quero trazer a primeira parte do guia da temporada de animes de outubro ou outono de 2017. Bem, é a terceira ou quarta, a terceira vez que eu já faço esse tipo de vídeo. Como eu sempre digo antes, eu listo aqui todas as obras que vão sair nessa próxima temporada, seja filmes, animes para a TV, OVAs, ONAs, que são animes que saem só online, e por aí vai. No caso de OVAs, como eu citei, só os que têm alguma importância para a história, OVAs que são spin-off ou coisa do tipo não entram na lista. E bem, eu divido normalmente por gênero primeiro. O gênero principal eu digo, se é um anime focado em ação, ele vai entrar no gênero de ação. Mas tem animes, por exemplo, que são de ação e misturam comédia, mas eles entram como ação se for o foco. Eu divido por gênero e eu vou passando conforme uma ordem que eu costumo fazer, que é TV, ONAs, OVAs e filmes. Eu costumo passar nessa ordem os animes para ficar mais detalhado. Eu vou comentar brevemente sobre a staff, o que eu acho que pode sair do anime, considerando a staff, como se ela é boa, se ela é ruim, ou coisa do tipo. E, bem, essa é a primeira parte. Eu vou colocar aqui, se eu não me engano, animes de ação, et, mecha e mistério. Eu não sei se eu vou colocar mais algum, eu vou ver conforme ficar o tamanho do vídeo. E conforme quando eu estiver falando dos animes, eu não vou estar aparecendo, vai estar só minha voz. E eu vou colocar por cima as informações do anime, staff, diretor, coisas do tipo, e algum PV do anime, seja um PV, CM, coisas do tipo. Eu mudei o design que eu faço isso, se for ver, é diferente da temporada passada. Isso porque um dos inscritos, o Gabriel Jerônimo, me sugeriu fazer assim como vai estar aparecendo. Eu dei uma testada, eu percebi que fica mais interessante assim mesmo, e eu agradeço muito a ele pela sugestão e eu devo adotar esse sistema. Além disso, na descrição do vídeo eu vou colocar timestamps. Basicamente vão ser tempos. Quando tu clica, ele pula pro anime em questão. Assim, se você não quiser ver, tem um anime que não te interessa nada sobre, tu pula ele pro próximo ou para qual que tu queira ver. De qualquer forma, eu acho isso bem interessante, eu vou colocar na descrição os timestamps. Então é isso, fique com a primeira parte do guia. Eu espero que vocês gostem e... Bom, vamos começar com os animes de ação, aventura e shonen ou coisas do tipo. Começando pelo anime Kekai Sen and Beyond. É a segunda temporada de Kekai Sen com a mesmo estúdio da anterior e tecnicamente uma continuação semi-direta, já que a primeira temporada adaptou capítulos aleatórios e essa, como mudou o diretor, ele vai adaptar de forma mais linear o mangá do que foi a primeira temporada, o que eu acho que é um ponto positivo. A qualidade de animação não deve mudar muito, mas pelo menos teremos essa mudança no estilo da obra que eu acho que vai ficar melhor. Dai Irai. Esse anime é um pouco mais complicado de explicar sobre o que ele é, porque, bem, ele é baseado numa visual novel que é conhecida por ter diálogos bizarros, então dá pra se esperar que a obra em si também ia ser meio bizarra, né? Basicamente ela tem a ver com nazistas e diz aqui que no final da guerra eles tentaram reviver um exército de super soldados ou coisas assim do tipo, e depois disso, enfim, não conseguiram, ou então teve algum problema com isso, e depois o anime se passa na era atual, onde foca num garoto que descobre que na cidade todo mundo perde a cabeça. Bem, vai envolver nazistas, vai envolver um monte de coisa, e é um pouco complicado de explicar a sinopse, mas eu vou falar que assim, falam que é uma visual nova muito difícil de adaptar, e isso pode ser um problema, mas o visual tava bem bonito, o PV, por aí, então tava bem interessante, e a staff até que é boa, o estúdio é bom, assim, é um estúdio bem consistente. E o diretor, bem, é um diretor bem experiente, mas questão de ação mesmo, ele não é tão bom assim, eu diria. Ele é bom, mas parece que as lutas às vezes parecem danças, principalmente o que ele fez na série K, pra quem viu. Mas eu acho que vai ser uma boa obra daqui e eu fico esperando como é que é a tal visual novel que não pode ser adaptada. Black Clover. Black Clover é um anime de ação de um garoto que basicamente não tem poderes. É um mundo medieval, por acaso. Não tem poderes, mas e cada garoto, quando atinge uma certa idade, ganha um grimório com magia, que é um livro de magia, né? E esse garoto recebe o grimório especial que tem o antitrevo, que dá anti-magia, coisa assim, enfim. É mais uma daquelas obras que um garoto que parece ser bem fraco, ganha muito poder e com isso vai ter que derrotar o mal. É mais uma dessas obras de shonen clichê. E pegou uma staff bem ruim, pra falar a verdade. Pegou o estúdio Pierrot, que é o estúdio de Naruto, Bleach, aquele estúdio que é bem inconsistente. Eu acho que é bem ruim, não é bom. O diretor também não é nada experiente com ação, ele é bom com comédia, slice of life no geral, mas ação ele não é experiente. Então eu diria que eu não espero muito dessa obra. Eu acho que vai ser mais um daqueles Battle Shonen clichê.
E bem, eu espero estar errado como eu já estive com Boku no Hero Academia, por exemplo, mas de primeira instância, assim, parece que vai ser só mais uma obra clichê. Gintama Shinsaku 2017-2, tanto faz. É a 6ª temporada de Gintama e tem alguns boatos que essa pode ser a última temporada ou, no mínimo, ela é a penúltima, já que o mangá já tá pra acabar. E então eu diria que é mais uma temporada de Gintama, é mesmo staff, então espere uma qualidade semelhante às anteriores. Kino no Tabi The Beautiful World The Animated Series. É mais um anime de Kino no Tabi, mais um anime é complicado não, o primeiro anime de 2003, esse aqui tá saindo agora. E não tem nenhuma relação com o primeiro anime porque a obra é uma obra muito episódica, então tipo assim, pode assistir qualquer episódio, qualquer ordem que tu não vai ter nenhum problema. E, então, basicamente a obra mostra Kino, que viaja pelo mundo com uma moto falante, um motorrádio, como eles chamam. E basicamente eles exploram novos países, novas terras, e com isso eles vão vendo como é que é a cultura nesses países, como é que funcionam as coisas. E a obra vai tendo teores mais pensativos, mais questionamentos sobre a vida e tudo mais. É uma obra muito interessante, é uma obra que eu gostei muito, a primeira temporada achei muito interessante, muito boa. E essa segunda obra, bem, mudou a staff inteira, afinal são 14 anos, mudou bastante o design também. E eu tenho medo que isso possa afetar negativamente, porque o diretor não é muito experiente, assim, o estúdio eu acho que não tem nenhum problema, mas o diretor não é muito experiente, então para esse tipo de obra pode ser que ele afete bastante e é uma pena, porque é uma obra muito boa. Mas eu acho que deve ser uma boa obra daqui, eu recomendo muito assistir, porque a primeira obra é muito boa e tu não precisa ter assistido a primeira para assistir essa. Garo Vanishing Line. Originalmente esse anime foi anunciado como um original chamado Vanishing Line. Só que depois foi anunciado que ele é mais uma obra da série Garo, só que não se sabe qual é a relação com as outras. A sinopse dessa obra seria uma cidade que tem uma ameaça acontecendo e um cara chamado Sword é o primeiro a ouvir sobre essa ameaça e ele quer tentar impedi-la. A única pista que ele tem sobre ela é a palavra-chave Eldorado. Ele conhece uma mulher que também está procurando o irmão mais velho dela e os dois vão juntos procurar impedir essa ameaça. Bem, quanto a staff, nós temos um estúdio muito bom, o Estúdio Mapa, que é muito bom, mas anda pegando muita obra junta e isso pode afetar negativamente, mas acho que não vai não, eu acho que vai ser uma boa obra com esse estúdio em questão de animação. E o diretor não tem como muito opinar sobre, porque não dá pra saber o que ele dirigiu, pelo menos nada no Japão, porque ele é coreano, pelo nome dele eu imagino que ele seja coreano, Seong-Woo Park, então eu acho que, bem, ele parece ser inexperiente e eu acho que isso pode afetar bastante, principalmente em questão de ação e tudo mais. Mas eu acho que deve ser sim uma boa obra daqui, parece que tem potencial para ser algo bem interessante. Code Realize Sousei no Himegumi. Basicamente é uma visual novel otome, adaptação, um harem inverso que a gente fala, que é uma mulher com vários homens. Mostra uma garota que tem uma maldição, que tudo que ela toca ou encontra acaba morrendo depois de um tempo, ela tem que viver isolada do mundo. Mas ela acaba encontrando um ladrão, o Arsène Lupin, e com isso ela e mais outros cavaleiros, esses cavaleiros são pessoas do século XIX, da era vitoriana, como por exemplo Sherlock Holmes, enfim, pessoas assim do tipo, a própria Rainha Vitória aparece nesse anime, ela já está como cast, por exemplo, pelo menos, então ela deve aparecer. Então é isso nessa obra, basicamente vai mostrar a garota, acho que não sei exatamente o que eles vão fazer, mas basicamente é isso. Quanto a staff, não é uma das muito boas, assim. O diretor não é muito experiente, eu acho que isso pode afetar bastante. E o estúdio, basicamente, faz muito tempo que não faz nada. E, basicamente, ele só fez anime de tênis até hoje. Não dá pra saber muito como é que ele vai sair nesse anime. E os PVs mostram que não estão nada muito demais mesmo. É uma obra mais foco no público feminino, mas tem essa coisa interessante de ter personagens clássicos, como, por exemplo, Sherlock Holmes, Van Helsing e Victor Frankenstein. Enfim, eu acho que questão de técnica não deve ser uma obra muito boa, não. Acho que é mais interessante pelos personagens mesmo. Mahou Tsukai no Yomi. Basicamente mostra a história de uma garota que sempre teve uma vida bem conturbada e acaba sendo comprada num leilão de escravos por um mago com uma cabeça de uma besta no geral, só o crânio no caso. E o mago em questão quer transformar ela na noiva dele, isso. E na aprendiz também. Então eu acho que é isso. É uma staff boa, no geral. Já saíram 3 ovas sobre essa obra, com a mesma staff, e já deu pra ver que a qualidade tá bem boa, tanto da direção quanto da animação, então a qualidade técnica vai sair muito bem.
E falam muito bem do mangá, eu não li ainda, mas falam que é um mangá muito bom, então eu acho que essa deve ser uma obra muito boa daqui, provavelmente uma das melhores dessa temporada. Comentando também junto do Mahou Tsukai no Yomi, eu tenho pra comentar Mahou Yomi, que é um curtinha que vai sair online de 30 segundos, que vai se passar depois dos episódios, vai ser online, basicamente alguma piadinha, alguma coisa assim que vai ter no final do episódio. Deixa eu colocar junto só mesmo pra citar aqui, também vai sair isso. Yuki Una wa Yusha de Aru, Washio Sumi no Shou e a outra obra Yusha no Shou. São duas obras de Yuki Una e a Yusha de Yaru. Eu resolvi comentar as duas juntas. O original é um anime original e essas são duas continuações, entre aspas. Na verdade, a primeira que eu citei, o Ashio Sumi no Shou, vai ser uma prequel, vai se passar antes da obra que já saiu anteriormente. E a outra obra, o Yusha no Shou, vai se passar depois. Essas obras vão ter cada uma 6 episódios e vão passar logo em seguida. Por exemplo, passa 6 primeiros episódios de uma e depois 6 episódios da outra. É a mesma staff do anime anterior, então quem viu o anime anterior deve saber como é que é a qualidade, espera uma qualidade semelhante no geral. Então, eu acho que é isso, é meio confuso ver dois animes da mesma obra, um que se passa antes e outro depois, mas eu creio que de qualquer forma tu precisa conhecer a obra para poder assistir os dois e a staff é a mesma, a qualidade técnica deve ser a mesma. Inuyashiki mostra a história de um senhor de idade de 60 anos que vive uma vida bem triste, vamos dizer. Aí tem uma família, tem uma esposa, 2 filhos e ninguém liga para ele. Então ele descobre que vai morrer de câncer, se não me engano, tem 3 meses de vida. E ele é morto numa aterrissagem por alienígenas e acaba sendo reconstruído como um ciborgue. E basicamente é isso, depois ele vai lutar contra as pessoas, coisas do tipo. A staff é muito boa mesmo, o estúdio Mapa é um estúdio muito bom, como eu disse, tá pegando muita obra pra fazer ao mesmo tempo, isso pode ser um problema. Mas costuma ter uma animação muito boa, pelos PVs já deu pra ver isso. E o diretor é um diretor bem experiente. O diretor-chefe, no caso, é um diretor bem experiente, muito bom. O diretor mesmo da obra não é tão experiente, mas acho que o diretor-chefe deve ajudar bastante. E bem, o anime parecia que ia ser full CG, mas não vai ser, e isso é bom. Eu acho que vai ser uma boa obra daqui. Holder Mahou Sensei Negima 2. É uma continuação, entre aspas, de Negima, se passa acho que 10 anos depois do Negima original e gira em torno de um garoto chamado Touta que sonha em deixar a cidade dele e se mudar para a cidade grande. E ele tem que derrotar o professor dele, que é o imortal Evangeline. Essa é a sinopse, basicamente, acho que para quem gostou de Holder, de quem gostou de Negima, deve gostar dessa obra. E, bem, é uma staff bem diferente da de Negima, 10 anos de diferença muda bastante, no fim das contas. O estúdio é um estúdio até que bom, mas pega muitas obras junto, e isso costuma afetar bastante. Eu diria que ele é mediano, então acho que a animação não vai ser tão boa, mas não deve sair tão ruim também, deve ter inconsistências, isso é normal. O diretor aqui, que é um problema, ele é um diretor muito bom de comédia, mesmo, mas de ação a gente não tem nada pra saber dele, eu não sei se ele vai sair bem. Se fosse uma obra de comédia, eu diria que é um diretor muito bom, mas como é uma obra de ação, não dá pra saber muito bem. Eu acho que deve ser uma obra mediana daqui, eu acho que quem gostou de Negima deve gostar dessa obra. Hoseki no Kuni. A obra se passa num futuro distante, onde existe um Hoseki, que são pedras preciosas, são seres que são baseados em pedras preciosas e tem que lutar contra as pessoas da lua, que querem atacar as pedras e transformar as pedras em decorações. E cada gema, né, tem um papel, tem tipo diamante, rubi, coisas do tipo, é isso. É um anime full CG, o primeiro anime full CG feito sozinho desse estúdio, que é o Estúdio Orange, costuma ter um CG muito bom, e pelo PV dá pra ver que é um CG muito bom mesmo. Então não tenho preconceito com o CG dessa obra, que eu sei que muita gente não gosta de CG, CG é ruim, eu também não julgo. Mas eu acho que o CG dessa obra não vai atrapalhar e eu recomendo assistir. Mas afinal de contas sempre desagrada um pouco. O diretor ele é bom para Slice of Life no geral. Pra ação nem tanto, mas ele fez Gate, ele até se saiu bem. Eu acho que deve ser uma obra interessante daqui, no fim das contas, e é interessante ver que é uma obra full CG. A sinopse é bem diferente. Pode ser algo diferente dessa sinopse no geral. Juni Taizen. Basicamente é uma obra que mostra 12 guerreiros, baseado nos 12 signos do horóscopo chinês, que são 12 animais. Coelho, boi, rato, por aí vai. E eles têm que lutar entre si para poder... E o vencedor vai ganhar a chance de realizar um desejo. É bem parecido com Fate, a sinopse, por sinal. O mais interessante para mim dessa obra está sendo que o autor de Monogatari séries, de Zaregoto e outras obras, o Nizio Izin. Então eu acho que tem bastante potencial. Quanto à staff, a staff é muito boa. Tem um diretor bem experiente e tem um estúdio bom, um estúdio que se mantém bem na animação. Então eu acho que deve ser uma obra muito boa daqui, tem tudo para ser uma boa obra daqui, para quem gosta de Battle Royale, que nem eu, mais ainda. Infinity Force. Basicamente é uma obra que é um anime full CG, no caso, se não me engano, que vai misturar vários personagens de
de Super Sentais, de tokusatsus japoneses, como Gatchaman e coisas do tipo. E, só que em versão anime. E a sinopse deve ser uma porradaria de rota monstros, coisas do tipo. É full CG, o CG não parece tão ruim pelo que eu vi nos PVs, parece um CG, parece um CG de jogo japonês, eu acho que vai ser uma bom assim. O diretor não é nada experiente, isso é um problema. O diretor nunca dirigiu nada, então isso pode ser um problema. E Tokusatsu é meio feito pra ser tosco, vamos saber como é que vai ser esse aqui, ainda mais que é um Tokusatsu em anime. RoboMasters The Animated Series. É uma obra que já, se não me engano, já passou na China e agora vai passar aqui. Ela foi coproduzida entre Japão e China. E ela é baseada na competição RoboMasters, hospedada por uma empresa, alguma coisa assim, que é uma competição de robótica de estudantes. Ela existe na vida real e o projeto vai ser basicamente isso. Vai mostrar uma versão animada dessas batalhas, vai provavelmente botar um drama, enfim, vai ser coisas assim. E parece ser bem interessante, é o fato que os torneios não são em CG, mas como são robôs, acho que não tem nenhum problema. E a staff não dá pra dizer muito, mas é um estúdio novo, não tem muito o que dizer. E o diretor não é muito experiente, isso pode ser um problema, isso pode afetar bastante. Mas, bem, parece mais uma obra para promover o RoboMasters mesmo do que qualquer outra coisa. Urahara. Basicamente é uma obra onde seres de outro mundo estão destruindo as grandes cidades no planeta. E o próximo alvo é o distrito Harajuku, em Tóquio. E apenas um trio de garotas que pode salvar esse distrito dos aliens e para isso tem que... Enfim, é isso. Essa é uma obra que está sendo... É uma coprodução entre a Crunchyroll e o site de streaming chinês Bilibili. Então é engraçado, né? O Crunchyroll produzindo um anime junto com um site de streaming chinês. Mas a staff não é muito boa, são estúdios bem novos e não muito bons no geral, e os diretores são inexperientes. Isso deve afetar bastante, mas é interessante ver que é uma obra da Crunchyroll e de um site chinês. Mas vou falar que o design tá bem diferente, bem colorido, uma obra bem colorida no geral. Isso é interessante ter algo diferente assim, mas eu não esperaria muito assim dessa obra. Shoujo Shumatsu Ryoku. Basicamente é uma obra que mostra se passa no futuro onde a civilização está morta e ainda tem duas garotas que estão vivas e elas viajam pelo mundo tentando sobreviver, conseguindo alguma coisa para comer, explorando o mundo no geral. Elas viajam com uma moto chamada Kentenkrad. É uma sinopse bem interessante, exploração, mundo pós-apocalíptico, coisas do tipo. O estúdio é o estúdio White Fox, o estúdio de ReZero e Steins Gate, é um estúdio bom, um estúdio que costuma sair bem. E o diretor não é tão experiente assim, mas eu diria que é uma boa staff no geral. Eu acho que deve sair uma boa obra daqui. Card Fight Vanguard GZ. Quinta temporada de Card Fight de Vanguard G, mesmo staff, espere uma qualidade semelhante. Eu não tenho muito o que comentar sobre essa obra porque eu nunca ouvi falar. Sengoku Nightblood. Mais uma visual novel otome sendo adaptada, um harem inverso, onde tem uma protagonista que ela é a chave para trazer de volta a ordem e governar o mundo no período Sengoku do Japão, que basicamente é o período de Oda Nobunaga e mais outras pessoas. É o período dos estados combatentes, se eu não me engano. Enfim, vai ser isso basicamente, ela tem que salvar o mundo e coisas do tipo. Mas é uma staff bem ruim, um estúdio novo que nunca trabalhou numa obra muito longa ou algo do tipo, o estúdio Typhoon Graphics. E o diretor também é um diretor bem inexperiente, que as obras que ele dirigiu não saíram bem em questão de direção. Então eu não esperaria muito dessa obra, apesar de eles colocar o pessoal do período Sengoku, inclusive vão colocar praticamente todo mundo, o elenco é gigantesco. Mas no fim das contas não tem uma staff boa e eu não esperaria muito dessa obra no geral, parece que vai ser algo bem clichê e bem ruim mesmo. Monster Strike 3 Kieyuku Uchu Hen. É a terceira temporada de Monster Strike, mesmo staff, espere uma qualidade semelhante à anterior. Hizukuri. Basicamente é um ONA, um original de um episódio, vai ser só tipo um trabalho de trabalho experimental, alguma coisa assim, que mostra um garoto que encontra tesouras de seu já falecido pai, tesoura quebrada, e ele descobre que o artesão mora em outra cidade e ele vai viajar para essa cidade para conseguir reformar elas. É basicamente isso, não tem mais muito o que falar e parece algo bem experimental, mas eu resolvi colocar aqui no guia como eu gosto de dizer, eu gosto de colocar tudo. Aqui já começam os filmes, começando com Fate Stay Night Movie, Heaven's Feel 1, Presage Flower. Basicamente o primeiro filme dos 3 filmes de Fate Stay Night Heaven's Feel, adaptando a terceira rota de Fate Stay Night. E, bem, para quem não conhece Fate, é basicamente uma história que mostra história de... existe uma guerra em busca de um desejo de que o Santo Graal dá, e essa guerra é lutada entre 7 mestres e 7 servos. 7 mestres são magos e os servos são pessoas históricas
reencarnados, vamos dizer, summonados para ajudar na luta, de 7 classes diferentes, e as pessoas históricas são tipo Rei Arthur, Hércules e coisas assim do tipo. E basicamente é isso a sinopse. E essa terceira rota, diferente das outras duas, vai focar numa terceira heroína que ainda não foi focada, que eu não vou dizer quem é, porque pode ser um spoiler. É a mesma staff do Fate UBW, do Fate Zero. É uma staff muito boa em questão de animação, eu estou falando, né? É o estúdio Ufotable. Não tem como reclamar do estúdio Ufotable. A animação vai ser perfeita, vai ser aquela animação de sair lágrima dos olhos, é tão bonita. Só o diretor mesmo que mudou do outro diretor, mas acho que não vai afetar muito não. Eu acho que ainda vai ser Fate, ainda vai ser uma obra muito boa. Godzilla Kaiju Wakusei. É um filme adaptando o Godzilla. Acho que é o primeiro filme de anime. Vai ser em Full CG, já aviso desde já. Então, os que não gostam, saiam. Não é um CG muito bom. Vou falar, é um CG de Adin, não é um CG muito bom no geral. Mas eu acho que, bom, para um monstro gigante pode ser legal ser Full CG. É Godzilla, só que tem uma sinopse um pouco diferente, que o Godzilla domina o mundo, eles tentam ir para outro mundo, não conseguem, tem que voltar para o nosso planeta e tem que derrotar o Godzilla. Godzilla todo mundo sabe como é que é mais ou menos a ideia. Eu já comentei sobre a staff, mais ou menos. O diretor é bom, os diretores são muito bons. O par de diretores, são o diretor-chefe e o outro, são diretores bons e isso é bem positivo. Mesmo sendo full CG, tem uma staff muito boa e eu acho que deve ser uma obra interessante daqui. Godzilla em anime pode ser algo bem interessante. Donten ni Warao Gaiden, Ketsubetsu Yamainu no Chikai. É uma série de histórias paralelas a Donten ni Warao, que é uma outra obra que já foi adaptada há um tempo atrás. Então tem que conhecer a obra anterior para conhecer essa. Então, comentando para quem já assistiu a obra anterior, teve mudança na staff, mudou para um diretor pior, mas um estúdio melhor para o gênero da obra. Então eu acho que a questão de animação vai melhorar, mas em questão de direção deve piorar. Mas enfim, eu acho que, bom, para quem gostou da primeira obra deve gostar dessa. Girls and Panzer das Finale. É o último anime, como o nome diz, das Finale, da série Girls and Panzer. Mesmo staff das outras temporadas e filmes, espere uma qualidade semelhante. Um OVA agora que eu queria citar aqui é o Shingeki no Kyojin Lost Girls. Normalmente eu colocaria especiais lá embaixo, mas como esses são três episódios de Shingeki no Kyojin mostrando histórias paralelas de Mikasa e Eni, resolvi citar aqui. Bem, vai ser o mesmo staff do Shingeki no Kyojin original, espere uma qualidade semelhante como um todo. São 3 OVAs no caso. Vamos agora para os animes de mecha. Começando por Time Bokan Gyakushu no San Okunin. Segunda temporada de Time Bokan, com a mesma staff, mesmo diretor, espere uma qualidade semelhante. Mobile Suit Gundam Thunderbolt, Bandit Flower. É o recap da segunda temporada de Mobile Suit Gundam Thunderbolt. Espere uma qualidade semelhante, já que são só cenas regrupadas. Code Geass, Hangyaku no Lelouch Koudou. É o primeiro filme da trilogia de filmes que vão fazer recap da primeira e segunda temporada de Code Geass antes da terceira temporada sair. Mesmo staff da temporada anterior, é só um recap, então espere uma qualidade semelhante aos outros animes. Talvez com uma melhora na animação, um polimento dado aos 10 anos de diferença. Vamos agora para as obras de ação e aventura e que misturam com ecchi. A única obra que tem nessa lista é Shokugeki no Soma San no Sara. Terceira temporada de Shokugeki no Soma, mesmo staff das temporadas anteriores, espere uma qualidade semelhante. E, bem, já dizendo que essa obra ainda não está muito longe de terminar o anime, ela vai iniciar o próximo arco da obra, mas tem muita coisa pela frente ainda. Mas, enfim, é mais Shokugeki no Soma, espere a mesma qualidade. Vamos agora para as obras de mistério, suspense e psicológico, começando por Kujira no Kora Wasajou ni Utai, que é uma obra que mostra foca numa garota que vive numa ilha chamada Baleia da Lama. Ela é uma arquivista, e nessa ilha 9 entre 10 habitantes têm poderes especiais. Só que eles já viram outras ilhas, mas nunca encontraram nenhum outro humano, até que eles encontram uma ilha tão grande quanto a que eles estão agora e encontram uma menina que vai mudar o destino deles. Essa é uma obra que, apesar da staff não ter o maior estúdio que tem, tá muito bonita visualmente, tá muito bonita visualmente, tá saindo muito bem. Então eu acho que deve ser um anime assim, muito bonito visualmente, a sinopse me parece bem interessante. O diretor é um diretor meio a meio, ele mandou muito bem em algumas obras já, como Shigatsu wa Kimi no Uso, mas já mandou muito mal em outras, como Occult Nine. Então eu acho que ele pode sair bem nessa, porque essa tem um estilo que acho que ele consegue sair melhor do que as outras. Enfim, eu acho que deve ser uma obra muito boa daqui. Osama Game. Basicamente, garotos de uma escola ficam presos dentro da escola e eles têm que seguir as ordens de alguém que se intitula Osama, e se eles não seguirem essa ordem, eles morrerão. E, enfim, é basicamente isso, parece bem interessante no geral, só que pegou
pegou uma staff muito ruim, uma staff bem complicada, um estúdio que tem uma animação muito inconsistente, isso pode afetar bastante. E o diretor não é um diretor mais de comédia, ele não se dá muito bem com esse estilo de obra. E, bem, apesar de ser uma novel fechada, em 12 volumes, esse anime não vai ser fechado, eu imagino. Porque está sendo republicado e essa republicação ainda não terminou. Então eu imagino que eles não vão adaptar tudo, porque, afinal de contas, na republicação ainda não terminou. Eu acho que tem um potencial essa obra pela sinopse, mas pela staff bem complicado. Li Xiang Jinku, ou Evil or Life. É até engraçado comentar dessa obra, porque ela foca em pessoas que são viciadas na internet e acabam sendo presas num lugar que é para corrigir elas, mas acaba sendo uma prisão ou algo assim. E eles entram em desespero e coisas do tipo. Eu achei muito engraçado porque é algo bem, sei lá, bem exagerado, bem assim, forçado. E é baseado num mangá web chinês, um manhua, se eu não me engano. E a staff em si é bem ruinzinha. O estúdio Emon, que já fez várias obras, mas ele não é um estúdio muito bom, né? Nada consistente, normalmente. Tem exceções, depende de quem está trabalhando, mas eu acho que não é o caso dessa obra. E o diretor é bem desconhecido, é um diretor chinês, então não tem muito como comentar sobre ele, mas só por essa sinopse bem clichê, eu acho que é capaz de sair algo engraçado daqui. Bem, foi isso nesse vídeo, na primeira parte do guia. A próxima parte deve estar saindo nos próximos dias, não deve demorar muito para sair. E vai ter o resto dos gêneros que não foram citados nesse aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um gostei. Adicione nos favoritos, inscreva-se no canal. E para não perder os próximos vídeos, tem as redes sociais do canal e do blog na descrição. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até uma próxima.